1 Coríntios 15, 33. Eu vou ler, tá? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí eu fui lá em Provérbios 13, 20. Queria que vocês abrissem também. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aí eu fui pesquisar o que era insensato, porque às vezes tem um sentido tão abrangente, né, que a gente... Aí quando pesquisei apareceu. Insensato significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. Eu disse, meu Deus, como é sério. Quem anda com um insensato se torna mal. E aí, quando eu cheguei em Provérbios 22, do 24 a 25, eu me espantei. Não faça... vou repetir, tá? Se vocês quiserem abrir. Provérbios 22, do 24 ao 25. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Eu falei, Jesus amado, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. E eu comecei a pensar nesses 3 versículos. Eu falei, meu Deus, como é sério a gente entender com quem a gente realmente está andando, como é sério a influência de outras pessoas na nossa vida. E às vezes a gente não tem noção disso. Meu Deus, a gente conhece pessoas, né? Às vezes a gente entra na faculdade, aí conhece pessoas, quer fazer amizade, quer se enturmar. Ah, vamos dar uma saidinha, bora, né? Eu quero me enturmar, quero sair com a galera. Chega lá, todo mundo pede sua cervejinha, seu negócio, e você fica lá, e a gente fica lá no quê? No refrigerante. Beleza, mas até aí tudo bem, estou no refrigerante, não estou pecando, não estou fazendo nada, tá de boa, estou me enturmando com a galera. Quando é da próxima vez, vamos sair de novo. Aí, vamos num barzinho ali, não tem problema, não sei o quê. Vamos, eu vou também, eu quero me enturmar, né? Fazer novas amizades. Aí pede uma caipirosca, nunca provei caipirosca. Rapaz, prova aqui, é só uma bicadinha, é só um pouquinho. E aí vai começando, de pouquinho em pouquinho. Quando não for, pessoas que têm a tendência de mentir. É só uma mentirinha. Rapaz, você é muito paia, velho, é só uma mentirinha. A influência, aí começa. De tanto falar, e você andando, aí você começa a fazer coisas que você não fazia, a desagradar o coração de Deus, e automaticamente a gente acaba se esfriando espiritualmente. Se a gente tão soubesse que tudo que a gente precisa está na Bíblia, que o Senhor, Ele fala, não faça amizade com briguentos, não ande com insensatos, cuidado com quem você anda, a gente teria mais discernimento e realmente saber com quem a gente deve andar. A gente não pode destratar ninguém, temos que tratar todo mundo bem, mas a gente deve escolher com quem a gente vai andar, quem vai entrar na nossa casa, com quem vai assentar a nossa mesa, quem vamos estar junto, mas devemos tratar todo mundo bem, não é verdade? Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu sei que todo mundo sabe aqui, que é o pecado, né? Quando a gente abre portas, todo mundo sabe que automaticamente a gente abre brechas e essas influências, elas acabam fazendo com que a gente vá esfriando, vai olhando para as coisas de Deus de uma forma diferente, vai ficando apático. E eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 8, do versículo 5 ao 8. Romanos
8, 5 ao 8, fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha como é sério. O pendor, quando a gente tende a pender para a carne, o que a Bíblia fala? É inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todo mundo tem uma área, todo mundo, olha, ninguém é perfeito, ninguém aqui. Todo mundo tem áreas que precisa vigiar mais do que outras. Essa é a verdade. Eu preciso, assim, abrir o meu coração, eu preciso vigiar os meus pensamentos, principalmente na área da preocupação. Eu tinha uma tendência a me preocupar. Então, eu preciso vigiar nessa parte, principalmente na questão financeira. Estou sendo assim, bem sincera com vocês. Assim como eu sei que tem pessoas que precisam vigiar na questão da mentira, precisa vigiar na inveja, precisa vigiar na pornografia, precisa vigiar, nós precisamos estar na torre de vigia. E quando nós não conseguimos vencer aquilo sozinhos, nós precisamos ser humildes e pedir ajuda. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo vai errar. E nós não podemos julgar as pessoas e nem ter medo de abrir nosso coração. O nosso irmão, a gente precisa entender que os nossos pastores, eles querem o nosso bem. Eles não vão sair por aí, sabe, lhe botando para baixo, lhe difamando. Não, eles querem ver a gente bem, eles querem que a gente avance, eles querem que a gente prospere. Tudo que eles querem é que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida. Então, se tem áreas que nós precisamos de ajuda, nós precisamos pedir ajuda. E é isso, toda vez que eu vou aconselhar alguém, que alguém chega até nós, é algo que eu e o Lucas a gente sempre fala: peça ajuda. Tem coisas que sozinho nós não vamos conseguir vencer. Precisamos ser humildes e reconhecer: eu não estou bem nessa área, me ajude. Procure seus líderes, procure os seus pastores, nossos pastores, que graças a Deus nós temos pastores guiados pelo Espírito. E isso é tão bom, gente. Eu já fiz parte de liderança que era extremamente manipuladora, que tudo que queria era que as coisas fizessem do jeito dessa pessoa. Então isso é muito sério. E nós temos que agradecer aos líderes que nós temos, porque eles só querem nosso bem. E eles também não são perfeitos. E se a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, que influencia na nossa, quando as pessoas esfriam espiritualmente, né? E isso pode acontecer com qualquer um. Se a gente não vigiar, qualquer um pode esfriar. Isso é para todos. Uma das coisas foi assim, quando as pessoas se acostumam com a unção. E aí eu queria que vocês abrissem Marcos 6, do capítulo 1 ao 6. Aí eu vou abrir aqui, porque era muito grande para anotar. Deixa eu ver aqui. Marcos 6, do capítulo 1 ao 6, tá? Posso abrir? Pronto. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra
E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? O carpinteiro? Quem? O filho de Maria? Não, não acredito. O filho de Maria? Não é possível. E o irmão de Tiago, José, Judas? Não. Podia ser qualquer um. Certeza que é o filho de Maria. Não acredito. As suas irmãs não viveu aqui entre a gente. Não é aquele que cresceu com a gente, que viveu com a gente aqui. Não é possível. E escandalizavam-se. Quem está falando não sou eu, não é a Bíblia. As pessoas que conheciam Jesus se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade dele. Minha gente, para Jesus, se admirar de algo é porque realmente era algo. Aí você imagina Jesus se admirando com a incredulidade do povo. É porque o povo era incrédulo. Aí eu pergunto a vocês, tá ligado? Tá. A chave é boa, estou em paz aqui, viu? Eu vou continuar. Quantas vezes a gente chega aqui? O pastor vai falar de novo sobre oração em línguas, já não aguento mais. Vai ouvir de novo, porque ainda não está praticando como deveria. Vai ouvir quantas vezes for necessário, porque quem está realmente praticando tudo que o pastor falou em 3 cultos seguidos? Parte 1, parte 2, parte 3. Não quero que ninguém levante a mão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas e aí? Nós ouvimos a mesma coisa, praticamente, oração em línguas, nós precisamos orar em línguas, mas quem realmente deixou aquilo entrar no coração, a ponto de trazer uma metanoia, que fez com que a gente mudasse uma atitude e decidisse: eu vou orar realmente mais em línguas, porque eu preciso orar mais em línguas. Nós não podemos nos acostumar com a unção. E não só vir para o culto para fazer um check para Deus. Entende? É muito sério. Jesus está voltando. Isso arde tanto no meu coração. Nós não podemos perder tempo por nada. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, que pessoas esfriam espiritualmente, é porque muitas vezes estamos fazendo um trabalho, servindo na igreja, esperando o reconhecimento de homens e esquecemos que é o Senhor quem nos recompensa. Quando nós temos a expectativa que pastor Fábio e Cássia venham falar: olha como você serviu bem hoje, muito obrigada. E eles não vêm, a pessoa se frustra. Eles nem reconhecem o que eu faço. Eu faço tanto. Nunca chegou para falar um ai. Minha gente, pelo amor de Deus, já pensou? Se os nossos pastores tivessem que falar com todo mundo que está servindo na igreja hoje: muito obrigada pelo seu serviço, muito obrigada pelo seu serviço, muito obrigada pelo seu serviço. Ia ser muito complicado. Nós precisamos entender que nós fazemos para o Senhor. E fazendo para o Senhor, nós agradamos o coração dos nossos pastores. Podem ter certeza. Quando fazemos para Ele, com certeza os nossos pastores também estão felizes. E não é porque nós não temos um tapinha nas costas que não significa que eles não estejam felizes com o nosso serviço.
Aí eu queria abrir lá em Colossenses 3, 23 ao 24. Eu vou ler, tá? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Tá vendo que está falando não sou eu, é a palavra. Façam para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, porque estamos nele. É Ele quem nos recompensa. E a última coisa que o Senhor colocou no meu coração, que foi o que desencadeou, foi a minha conversa com a Alice, que ela ficou assim, perguntando, que ela é muito curiosa. E ela perguntou, mamãe, por que as pessoas esfriam? E aí, o que veio no meu coração para compartilhar com ela, foi a falta que muitas vezes nós temos de entender o nosso propósito. Quando a gente não entende o nosso propósito, para qualquer lugar que a gente for, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se eu for por aqui, tá tudo bem. Se eu for por ali, não tem ninguém me guiando. Não quero que ninguém me guie. Já tomei minhas decisões. Tá tudo bem. Por que eu vou me preocupar em ouvir a voz de Deus, se tá tudo bem para qualquer lugar que eu for? E aí eu expliquei para ela que... Ela perguntou assim, você já ficou fria, mamãe? Assim, aí eu falei assim, olha, quando eu me converti, em 2012, eu aceitei Jesus num domingo, aí no outro eu fui batizada no Espírito Santo, e no outro eu tive uma experiência, era um culto de missões, e... quem estava ministrando era a Denise, na época ela era líder da escola da Secretaria de Missões da sede. E aí a Denise, ela, no final do culto, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim, eu queria que todos os jovens que têm um chamado missionário viesse aqui na frente, porque eu tenho uma direção que eu vou orar por você. Tá, quando eu cheguei na frente, aí eu assim, sem entendimento nenhum, eu sentada na cadeira, e comecei a tremer, uma tremedeira. Eu disse, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Isso nunca aconteceu comigo. Eu vim do candomblé, eu passei pelo candomblé. Então, as coisas espirituais, para mim, elas não eram muito assim, assustadoras. Eu gostava, eu achava diferente. E eu achei encantador poder ter um relacionamento com Deus, poder ter comunicação com Deus que fala comigo, que quer me guiar, que quer me direcionar, que quer que eu acerte, que não quer que eu erre. Então, eu fiquei muito encantada. Então, tudo que eu fiz desde o começo assim, foi com muita intensidade, muita. E aí, eu sentada na cadeira e tudo borbulhando aqui, um negócio. E eu disse, meu Deus, e uma voz falando comigo, assim, tudo muito novo. Vá, você é missionária. Você é missionária. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Vá. E eu nunca tinha ouvido falar sobre esses termos, porque eu não era a pessoa que lia a Bíblia. Eu não conhecia Jesus até me converter, que foi com 23 anos de idade. Então, tudo aquilo era tudo novo. Eu não cresci na igreja. E nem ia para a igreja católica, enfim. E aí aquela voz falando comigo, vá, você é missionária, você é missionária. Aí eu, meio que num ímpeto, eu me levantei, tremendo muito. Gente, eu tremia de vergonha, eu tremia de unção, sei lá do que eu estava tremendo tanto. E aí, quando eu cheguei na frente dela, que ela veio orar por mim, ela falou assim, eu vou impor as mãos na sua cabeça, e o Senhor vai mostrar para você um país, um lugar que você vai. E aí, quando ela impôs as mãos, aí veio um nome, Cisjordânia. Eu disse, vixe, o que é isso? Aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, depois eu fui pesquisar. E aí ela começou a ministrar o meu coração sobre isso, né? Sobre os países perseguidos. E a ministração nesse dia foi sobre os países perseguidos, porque era o domingo da igreja perseguida. E aí eu disse, meu Deus, então eu tenho um propósito para ir um dia para um país
onde a gente não pode dizer, não pode falar de Jesus. Meu Deus, e como é que vai ser isso? E a partir dali, eu comecei a buscar mais intensamente, porque eu queria entender como é que eu vou um dia chegar na Cisjordânia. Como, Senhor? Eu já recebi muita profecia, muita, mas essa em específico, ela me move. É um propósito que eu sei que um dia eu vou para esse país. Eu não sei o que vai acontecer nem como, mas tudo que eu faço, eu sei que é o Senhor me preparando para que um dia eu chegue lá. E quando Satanás disser para as pessoas, você vai morrer, a pessoa diz, eu ensinar, porque eu me vejo desse jeito, ensinando para as pessoas, você não vai morrer, você vai viver, porque você vai entender a autoridade que você tem. Eu não sei como isso vai acontecer, mas o propósito, eu preciso entender como Deus quer que eu chegue lá. E para isso eu preciso obedecer passos, dar passos de fé, dia a dia, porque eu estou construindo uma estrada para que um dia eu chegue lá. Se eu vou passar por outro país, amém, mas eu sei que o que realmente Deus me chamou foi para ir para os países perseguidos. E eu sei que eu vou. Meu marido já teve visão com isso. Eu já me perguntei ao Senhor, pai, por que eu sou tão pequena? Eu sou muito baixinha, todo mundo é mais alto que eu. E ele falou comigo, porque isso era algo que me aprisionava no passado. E ele disse, você é baixinha, porque quando você precisar se esconder entre as rochas, ninguém vai lhe ver. Eu disse, tudo, Deus nos criou para um propósito. Cada célula do nosso corpo existe, Ele criou para um propósito. E quando a gente não tem entendimento desse propósito, quer queira, quer não, faz com que a gente não queira buscar o Senhor. Mas quando a gente tem entendimento do porquê que o Senhor nos chamou, aquilo que nos move por dentro, nos faz querer mais do Senhor. Eu preciso ouvir sua voz, Senhor. Para ouvir a sua voz, eu preciso passar tempo com o Senhor. Eu preciso adorar, eu preciso conhecer essa palavra. Como é que eu vou ensinar se eu não conheço? Eu preciso conhecer. Entende? Então é muito sério, quando a gente realmente não sabe o propósito pelo qual nós fomos criados. Isso faz com que a gente vá esfriando espiritualmente ao longo do tempo, porque tudo vai ficando monótono, chato. É sempre a mesma coisa, Ah, que saco. Mas eu tenho que ir, dar o check para Deus. Não, o Senhor nos criou para um propósito. Ele criou um propósito e nos criou para cumprir aquilo. Nós fazemos parte de algo grandioso do Senhor. Jesus está voltando. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero participar. E cada um aqui tem uma função importante. Aí eu até conversando com algumas pessoas, eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós somos tão abençoados por Luciano Subirá. Ele está vivo ainda, todo mundo conhece ele aqui. Um homem que entendeu o propósito dele. Ele faz com uma plenitude. Ele não cobra caro pelos livros dele. Ele ensina com uma excelência, ele estuda, ele ensina. Você pega para assistir um vídeo dele, você aprende tanto. Assim como tantos homens de Deus que entenderam seu propósito e viveram a plenitude dele, se movendo a cada dia, passo a passo, obedecendo, Senhor, por onde eu vou, e o Senhor guiando. E milhões de pessoas são alcançadas. O nosso sim afeta sim a vida de pessoas lá na frente. É muito sério. Jesus está voltando e nós não podemos perder tempo com bobagem. Nós não podemos perder tempo com mimimi. Nós não podemos perder tempo
porque eu não reconheci que eu precisava de ajuda, e aí caí. Peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém é de ferro, ninguém é perfeito. Eu queria abrir, né, para Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ter o entendimento do propósito de Deus na nossa vida nos faz querer buscar mais a Ele para discernir a sua voz e tomar as decisões certas, guiadas pelo Espírito. E para finalizar, eu queria abrir com vocês lá em Isaías 26, versículo 3. Eu achei tão lindo, eu achei tão forte isso também, assim, nossa, quando eu li, eu disse, eu nunca vi dessa forma. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor vai nos conservar em paz. Gente, isso é tão maravilhoso, porque o nosso propósito está firme, nós estamos firmes no propósito. Ele nos guarda, Ele nos livra. E tudo que nós precisamos entender é que sem Ele, a gente pode até fazer planos, mas é vazio. E muitas vezes são caminho de morte. É o Senhor, gente, que nos guia e que quer que a gente acerte, que quer que a gente prospere, que quer que a gente avance. Deus não quer que a gente fique errando, não. Mas nós precisamos estar incendiados, buscando a sua presença, buscando sua palavra, lendo sua palavra, para ter o discernimento do que fazer em cada situação que a gente passa. Era isso.